Olá, gente. Capítulo 1, exercício 41 do Pisco 9. Rho igual a A sobre φ. Essa é a chamada espiral hiperbólica. E aqui a gente vai usar o nosso A positivo. Queremos um A maior do que zero. Beleza? Agora é um conteúdo novo. A gente vai usar o plano cartesiano para poder plotar o gráfico, mas a ideia das coordenadas polares, que é o que a gente está trabalhando aqui, é que você forneça um ângulo e um raio a partir desse ângulo, né? E aí você vai montar a curva a partir dessa informação. Fala um ângulo, fala um raio, você vai plotando os pontos a partir disso. Então, de que maneira que isso vai funcionar? Se eu colocar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, φ igual a π sobre 2, o meu ρ vai ser A dividido por π sobre 2. Estou colocando aquela fórmula, que vai dar 2A sobre π. Em seguida, meu φ igual a π, então meu ρ vai ser A dividido por π. Depois, φ igual a 3π sobre 2. O meu ρ vai ser A dividido por 3π sobre 2, que vai dar 2A sobre 3π. E eu coloquei esse outro cara aqui para a gente olhar como é que vai ficar no primeiro quadrante. O meu ρ aqui vai ser A dividido por π dividido por 10, que seria 10A dividido por π. O que está acontecendo? Quando você pegar esses três primeiros ângulos, que ângulos são esses? O π sobre 2 é 90 graus, o π é 180 e o 3π sobre 2 é 270. Então, eu estou querendo dar uma olhada no que seria mais prático dentro do nosso querido ciclo trigonométrico, né? A gente vai usar muito a ideia do ciclo trigonométrico aqui para poder fazer o gráfico das coordenadas polares. Vou colocar aqui o eixo y, y mesmo, não é ρ nem φ, viu? Agora o eixo x, novamente é x mesmo, não é ρ nem φ. E como que você vai encaixar essas informações? Por exemplo, φ igual a π sobre 2 seria esse ângulo aqui, ó. Partindo do eixo x, aqui na divisória entre o primeiro e o quarto quadrantes, você vai olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse é o π sobre 2. Tudo bem? Eu vou apagar para não ficar muito poluído o nosso desenho e vamos colocar a cor preta para poder plotar os pontos que a gente vai querer. O primeiro ponto vai ser esse ponto aqui, ó. Vou botar aqui. Esse ponto é esse valor. É a distância de 0 até 2A sobre π. Tudo bem? Então ficaria esse ponto aqui, ó. E o ângulo é o ângulo que eu já dei, que era aquele 90 graus que a gente tinha feito aqui. Em seguida, eu vou para o ângulo de 180 graus. Então vai ser essa meia volta aqui, ó. Faz a meia volta, mas e qual o comprimento que eu quero? O comprimento é o ρ, que é o A sobre π. A sobre π é menor do que 2A sobre π, então ficaria mais ou menos aqui. Então aqui seria o A dividido por π. E, finalmente, quando eu pegar 270 graus, o meu ρ vai ser 2A dividido por 3π, que vai ser ainda menor que A por π. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. E porque nesse lugar aqui, 270 graus seria essa voltinha aqui. Tudo bem? Então, esse ponto aqui vai ser o 2A sobre 3π. E os intermediários vão aparecer conforme eu vou traçando a curva, ó. A gente vai fazendo assim. E aí você vai aumentando o ângulo e, claramente, o seu ρ está diminuindo. Por isso que a curva vai tomando esse processo. Ele vai se aproximando de zero ali, né? Quando você tende o teu φ ao infinito, a curva vai se aproximando, né? O teu ρ de zero. Finalmente, vamos olhar então para esse cara aqui, ó. 10A dividido por π. Bom, quantos graus seria isso? Π sobre 10. Seriam 18 graus. Eu ficaria aqui no primeiro quadrante, mais ou menos, vou pegar na origem, ó. Vou fazer um traço aqui assim, colocar um pouquinho menor, um pouquinho mais para cá, pode ser aqui. E o meu ρ vai ser justamente 10A dividido por π. Então, ó, a curva vai se ligar com aquele ponto lá. E assim por diante. Beleza? Vou apagar esse cara para não ficar muito poluído, mas a ideia é que essa reta que eu tracei aqui, esse segmento de reta, tem o comprimento 10A dividido por π. Tudo bem? Então, essa é a nossa espiral hiperbólica. Beleza? É isso aí. Apresentamos, então, as nossas queridas coordenadas polares aí, beleza? Morreu fofão.